Olá, bem-vindos a mais um podcast Mave, do nosso especial Releitura dos Clássicos. É o primeiro episódio que a gente faz esse ano, mas é o terceiro da série. Se você perdeu algum episódio anterior, pode ir lá no nosso Spotify, canal Mulheres de Alto Voo, para revisar. O primeiro podcast que nós fizemos foi do Curtiço, do Aloysio de Azevedo. Depois nós gravamos o Gabriel Garcia Marques. E hoje eu trago para vocês uma autora que eu gosto muito, pessoalmente, né? Uma das minhas autoras preferidas, que é a Virginia Woolf. A Virginia é uma autora inglesa, é uma dos grandes nomes da literatura mundial. A Virginia, uma mulher do século XIX, né? Uma mulher bastante adiantada para o seu tempo, uma escritora brilhante, não só da literatura inglesa, mas de toda a literatura do mundo. Ela também é conhecida como uma das primeiras mulheres a escrever sobre o direito das mulheres. Ela tem um livro que se chama Um Quarto Próprio, onde ela fala um pouco sobre os direitos da mulher, e uma das coisas que ela reivindica no livro é que todas as mulheres deviam ter um espaço, que é o quarto próprio, que é, na verdade, uma metáfora que ela usa para dizer que todas as mulheres deveriam ter o seu espaço para poder fazer aquilo que elas gostam e poder ganhar dinheiro, poder se sustentar, né, que isso era importante para a independência da mulher, isso era importante para a constituição psíquica da mulher, né? Então, é uma das primeiras pessoas a defender os direitos da mulher, numa época onde a mulher não podia votar, onde a mulher era subordinada ao marido, onde muitas vezes a mulher não podia nem ter direito de propriedade, né? Então, por exemplo, se ela recebia uma herança, o marido ou um tutor era aquele que cuidava da herança, porque ela não podia ser a dona, né, do terreno ou da herança. O dono, na verdade, era o seu parceiro, seu esposo, seu companheiro, ou alguém da família que tomava, né, um homem, normalmente, que tomava cargo dessas propriedades ou dessa herança. Então, a Virginia está nesse contexto, né, onde a gente está contando sobre ela. Então, além do Quarto Próprio, que é considerado um dos textos, um dos livros mais importantes para o feminismo mundial, para as sufragistas, elas usaram muito também os argumentos que a Virginia coloca aí no texto, entre outras mulheres que escrevem também nessa época, e homens também que defendem, né, os direitos iguais, os direitos das mulheres. A Virginia, além de escrever o Quarto Próprio, ela escreve outros livros, ela é muito brilhante na literatura. Talvez o mais famoso, o mais conhecido livro dela é o livro Mrs. Dalloway, é a Senhora Dalloway em português, que ela conta a história da Clarice, né? A Clarice Dalloway é o personagem principal, e todo o livro se passa num único dia, né? Por isso o livro se chama Mrs. Dalloway, mas basicamente todo o livro passa ela revivendo suas memórias com as pessoas que ela vai encontrar aquele dia, porque ela está preparando uma festa, né? E todo o livro se basa nisso. Não vou contar mais para não dar spoilers aqui, mas é um livro também excepcional. É a primeira vez que escrevem algo assim naquela época. Não é uma história que se passa toda em um dia. Ela traz muito o tema psicológico, o tema do lugar da mulher, da sociedade, né? Então aí também na Senhora Dalloway ela está fazendo uma crítica da sociedade inglesa naquele momento, né? Que é o fato da superficialidade, né? Das festas, e que tanto isso tem a ver com os sentimentos, né? E a profundidade de sentimento da mulher naquele momento, né? Das pessoas em geral, mas ela está falando da personagem principal, que é a Clarice, né? Então, é super bacana e por isso é um livro que nós recomendamos muito também, da Virginia. E o outro livro que eu quero conversar com vocês hoje, que se chama Orlando, que é esse que eu tenho aqui. Na verdade, vocês podem ver ali atrás, tem uma coleção da Virginia Woolf, adoro. Mas a Virginia, nesse livro Orlando, ela usa uma amiga, e na verdade uma das pessoas com quem ela se relacionou durante a vida dela, que se chama Vita. A Vita, ela é também uma escritora daquela época, uma mulher bastante também à frente do seu tempo. A Vita é uma mulher casada com um diplomata. Ela é abertamente gay, mas naquela época, obviamente, ela não pode deixar de casar e formar uma família com o marido. O marido diplomata também é homossexual, e os dois têm aí um relacionamento que é bastante interessante também, porque ambos têm as suas vidas paralelas, mas tem uma parceria ali que eles vivem juntos. E a Vita sofre muito preconceito naquele momento, porque é uma mulher homossexual,
que não pode dar vazão, né, à sua sexualidade, então ela segue a vida conforme os padrões da sociedade, só que rompendo esses padrões ao mesmo tempo. Então é muito interessante a personagem da Vita, ou seja, essa mulher naquela época, ali mais uma mulher escritora que ganhava seu dinheiro escrevendo, e ela forma uma amizade muito forte com a Virginia, né, no comecinho dos anos 1900, né, e a Virginia fica assim surpreendida pela Vita, pela forma como ela vive, pela forma como ela enfrenta a sociedade, inclusive a mãe, né, ela enfrenta muito a mãe dela. Em algum momento ela foge para Paris com o amante dela, enfim, tem uma história super interessante da história da Vita, mas por que eu estou falando da Vita e do Orlando, né? Na verdade, porque este livro da Virginia Woolf, que se chama Orlando, ela escreve em homenagem à Vita. Então, tem um personagem que é o Orlando, que na verdade é a Vita transformada em um personagem masculino. E aí, não só transformada em um personagem masculino, mas o que é brilhante do livro Orlando, que é a primeira vez na literatura que uma escritora traz um personagem transexual, né? Então, o Orlando, na verdade, ele é um personagem masculino que em algum momento do livro, aí um spoiler, desculpa por isso, ele se transforma numa mulher. Né? E aí, porque a Virginia está usando o livro para criticar o papel da mulher novamente naquela sociedade. Né? A mulher não pode ter propriedade, a mulher não pode ter nada. E a Vita, que é a que ela usa, né, a pessoa que ela usa na realidade para criar o Orlando, ela tem uma propriedade que é a herança da família e ela não recebe essa propriedade quando morre a família, quando morre o pai, essa propriedade é transferida diretamente para o tio dela. Ela não pode ser a proprietária. E é a casa preferida, a casa dos sonhos, a casa que ela ama, onde ela cuida do jardim dela, onde ela tem as coisas dela, né? É o lugar seguro da Vita na vida, é essa propriedade, e ela não pode receber pela herança direta por ser mulher, né? Então acho que isso é o que a Virginia está criticando no Orlando. Então é a primeira vez que ela traz um personagem transexual, e é uma das primeiras vezes que a gente vê um personagem transexual na literatura, né? Um homem que se transforma em mulher. Claro, no livro ela não explica nenhum processo, nenhuma cirurgia, porque naquela época, né, não se falava sobre isso, mas ela faz essa transformação do personagem Orlando num personagem feminino ao longo do livro, justamente para criticar o lugar da mulher, né? E ela fala que ela faz essa transformação para que o personagem possa ser o proprietário e receber as coisas que ele receberia se ele fosse homem, né? Então, assim, ela está fazendo uma crítica direta ao papel da mulher na sociedade naquele momento. Então, não me aprofundo mais no livro, só para contar um pouco para vocês, né, como é que a gente lê o contexto. Quando a gente lê Virginia Woolf, a gente precisa ler isso, a gente precisa ler que ela é uma mulher inglesa do século XIX e século XX, né, porque ela nasce no século XIX, mas ela escreve a maior parte dos livros dela no século XX. Esse livro, por exemplo, Orlando, é escrito em 1928, ela manteve a amizade dela com a Vita até a morte de ambas. Elas morrem relativamente jovem, a Virginia porque comete suicídio. Ela tem transtorno. Hoje o que a gente sabe é que naquela época, se já tivesse sido diagnosticada na nossa época moderna, ela sofreria de transtorno bipolar. Naquela época se acreditava que ela tinha algum tipo de depressão profunda, né? Na verdade, ela tinha os episódios de depressão profunda, mas também tinha os episódios de ansiedade e os episódios de mania, que a gente chama, são, né, os nomes dos episódios durante o transtorno bipolar. A gente sabe que ela tinha aqueles episódios, e como a gente sabe isso lendo os cadernos, né, que ela deixou muitos cadernos, ela deixou muitas coisas escritas. A Virginia realmente é uma escritora brilhante, ela não só por ser mulher naquela época, mas pela forma como ela escrevia. Também era uma mulher de negócios, né? Ela constrói uma editora junto com seu esposo, Leonardo Woolf. Os dois imprimem livros de autores, incluso ela se autopublica muitas vezes, né? Porque eles têm essa editora e têm essa possibilidade de imprimir os livros da Virginia, mas eles também leem muitos livros e escolhem livros de outros escritores que eles ajudaram e apoiaram naquela época, né, a poder lançar os seus livros, né? Então eles têm uma pequena editora e eles são donos, né, dessa editora e escolhem os livros que eles vão publicar. Então é realmente uma mulher à frente do seu tempo naquela época. Ela foi educada em casa, sabe mais, fala várias línguas. Ela realmente é uma mulher bastante interessante. Então, para quem não conhece Virginia Woolf, super recomendado conhecer essa autora. Para mim, uma das mentes mais brilhantes da literatura mundial.
historicamente uma pessoa super importante, uma escritora muito importante. Os livros dela têm um marco importante também na história da literatura. Então, super recomendado aí para vocês algumas recomendações. Então, Orlando, que é o nosso podcast de hoje, também Um Quarto Próprio, que é, né, que ela escreve um pouco sobre o papel da mulher, e Senhora Dalloway, acho que são os meus 3 livros preferidos da Virginia, embora qualquer coisa que vocês forem ler da Virginia Woolf, super recomendado. Espero que vocês tenham gostado do nosso curto podcast de hoje. Não deixem de seguir a Maverick no nosso Spotify. Comentem aqui pra gente se vocês gostaram desse podcast. Se gostou, compartilha com outras pessoas. E até o próximo podcast Relendo os Clássicos. Um abraço!